amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós estamos de volta aí com mais um vídeo e desta feita um vídeo sobre uma nova revista. Estamos aí então no nosso terceiro trimestre de 2019. Glória a Deus. Terminamos a lição que falava sobre o tabernáculo. Agora vamos iniciar aí uma sequência de 13 lições desta revista, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Trimestralmente essa revista é publicada e nesta ocasião vamos estar estudando sobre mordomia cristã. Então nós temos aqui sobre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Esta lição, queridos, ela está sendo comentada pelo nosso pastor Elinaldo Renovato, que é líder das Assembleias de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, professor universitário, bacharel em Ciências Econômicas, escritor de diversas obras editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Não é a primeira lição que o pastor Elinaldo Renovato comenta, e sabemos da riqueza de conteúdo que o servo do Senhor tem nos fornecido. O nosso propósito aqui, quero reafirmar mais uma vez nesta nova lição, que é produzir um conteúdo de complementaridade. Então, eu quero me propor neste comentário a falar sobre o que é mordomia cristã, que é a primeira lição. Mas apresentando a lição, irmãos, nós vamos estudar nessa primeira lição o que é mordomia cristã. Depois veremos sobre a mordomia do corpo, a mordomia da alma e do espírito, a mordomia da família, a mordomia da igreja local, a mordomia da adoração, mordomia dos dízimos e ofertas, a mordomia do tempo, a mordomia do trabalho, a mordomia das finanças, a mordomia das obras de misericórdia, a mordomia do cuidado com a terra e, por fim, seja um mordomo fiel. Então, aí nós temos uma amplitude de temas relacionados aí à mordomia, porque esta mordomia diz respeito não somente às coisas materiais, mas também às coisas espirituais. Muito bem, então, queridos, lição número 1 para 7 de julho de 2019. Aqui o nosso forte abraço a todos os queridos irmãos que têm assistido a esses vídeos, e têm compartilhado, a cada dia. A gente percebe aí o aumento, no número de inscritos no canal. Já passamos dos 4.000 inscritos e este número vai crescendo a cada dia. Eu louvo a Deus por isso. Agradeço a você, meu irmão, que tem, através das suas redes sociais, tem divulgado esse trabalho, tem valorizado esse trabalho, tem reconhecido a simplicidade aqui do nosso trabalho, mas simplicidade com muita honestidade e com muito desejo no coração que você seja edificado. Então, um abraço carinhoso a todos os nossos irmãos que têm todas as semanas acessado aí ao nosso canal, tem assistido, tem compartilhado, tem se inscrito, tem também feito lá o seu comentário, que é muito valioso. Eu peço até mais uma vez, quando você colocar o comentário, coloque o local de onde você está comentando. Isso é muito interessante. Nós temos recebido aí comentários de diversas partes do Brasil e isto tem sido de muita valia para a gente saber que nosso comentário, pela graça de Deus, tem alcançado muitas pessoas aí ao longo aqui do nosso estado de Alagoas, querido estado de Alagoas, e também do nosso Brasil e, quiçá, do mundo. Ok, queridos, lição de hoje, o que é a mordomia cristã. Isso deve ser, eu gosto muito de ficar fixo ao tema da lição, e aconselho aos professores que atendam essa proposta, que é responder ao título da lição. Então, o título da nossa lição é o que é a mordomia cristã. Então, é isso que nós vamos trabalhar nesta lição. O textuário nos diz assim: e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos
para lhes dar a tempo a ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdade prática: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Na leitura de segunda-feira nós temos aí sobre um mordomo de confiança, Gênesis 15 e 2. Certamente está falando aqui de Eleazar, de Eliezer, Eliezer ou Eliezer, aquele mordomo de Abraão. Terça-feira temos o texto aí de 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, falando dos despenseiros de Cristo, Sejamos bons despenseiros de Cristo, aqueles que cuidam da despensa. Quarta-feira, Lucas 10, 30 a 37, a mordomia do amor cristão. Quinta-feira, 2 Timóteo 4, 7 e 8, a mordomia da fé cristã. Sexta-feira, primeiro livro das Crônicas 29, primeiro tudo que temos vem de Deus. E sábado, Mateus 6,20, ajuntando tesouros no céu, e não na terra onde a ferrugem, a traça, consome, etc. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 12, versículos 42 a 48. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Uma pergunta. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ok, meus queridos, primeiro nós vamos começar pelo conceito, O que é mordomo? O que é mordomia? Nossa lição traz aqui no primeiro tópico os conceitos de mordomia e de mordomo. Mordomo. A palavra vem do latim majordomo e significa o criador, o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa. Muito bem. Mordomia. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo, ou mordomado. Sua origem está no termo grego oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, que é Lucas 16, 2 a 4, e na Bíblia mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. Bom, então, mordomo, queridos irmãos, é aquele criado maior, vamos chamar assim, ou aquele empregado maior, que administra a casa. Então, era muito comum, e ainda é muito comum hoje, aquelas pessoas muito ricas, que tem às vezes uma mansão, uma casa que dá 10 casas da nossa, Obviamente que não é a dona da casa que vai cuidar de tudo aquilo. Então, às vezes uma grande casa, uma grande mansão, e o dono da casa tem dificuldade em gerenciar aquilo. Tem grama para parar na casa, tem vidro para limpar, tem compra para fazer, tem motorista para levar o filho não sei onde, trazer o filho não sei de onde, E às vezes o dono dessa grande propriedade, que é muito rico, também viaja muito. A esposa também está muito envolvida, e tem cabeleireiro, e tem manicure, pedicure, etc. E a casa precisa de uma pessoa que assuma o controle administrativo dessa casa
e responda diretamente em responsabilidade para com o dono da casa. Então o dono da casa não vai ter preocupação com limpeza de casa, com compra, com cardápio que vai ser servido, com nada. Ele tem uma pessoa de altíssima confiança, né, que gerencia todos esses bens, controla as despesas e etc. E aquele dono da casa, ao invés de despachar com a mulher que passa roupa, com a lavadora, com o cortador de grama, despachar com a mulher que faz o almoço, despachar com quem faz a limpeza da casa, ele não tem essa preocupação. Ele despacha diretamente com esse mordomo. E aí, quando ele vê que a casa está muito boa, tudo está correndo bem, economicamente, ele vai louvar esse mordomo. Mas se o mordomo não controla e as despesas estão em excesso, né? Os cuidados da casa não estão perfeitos como ele esperava, ele vai demitir essa pessoa e provavelmente colocar outra no lugar. Então o mordomo, ele não é o dono da casa, né? Mas ele tem delegações do dono da casa, né? O dono da casa confere autoridade a esse mordomo para que ele administre a casa e espera-se que ele administre muito bem. A mordomia, né, nós vemos aqui no caso da obra de Deus, né, mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. Então, queridos, a nossa mordomia diz respeito aos serviços que nós prestamos para Deus, a maneira como cuidamos daquilo que Deus colocou em nossas mãos, né, a medida como cuidamos dessas coisas no campo material, porque Deus nos confiou coisas materiais também, e nos confiou coisas espirituais. E dentro desta confiança e dentro da recíproca que nós daremos, nós seremos julgados no futuro, porque haverá uma prestação de conta. Então, mordomo e mordomia estão aí explicados para os irmãos. O segundo tópico da lição vai falar sobre a mordomia espiritual do cristão, a mordomia do amor cristão, a mordomia da fé cristã, a fé como patrimônio espiritual. Uma crítica, né? Eu achei que vai haver um pouco de dificuldade da gente fazer essa aplicação dessa fé, né, dentro dessa mordomia. Eu achei assim um pouco fora, é uma crítica aqui pessoal, né? E aqui a mordomia dos bens materiais que estão no terceiro tópico, eu também não vou me deter, meus irmãos, porque esta lição que fala da mordomia dos bens, ela vai estar, por exemplo, aqui na lição número 10, a mordomia das finanças, né? Então aqui no terceiro ponto, que fala a mordomia dos bens materiais, tem o cristão e as finanças, o cristão e as riquezas, o cristão e a contribuição para a igreja. Eu creio que seja muito apropriado que a gente aplique nessa lição número 10, que já fala da mordomia das finanças. Eu quero ser bastante fiel ao título da lição, o que é a mordomia cristã. Então, irmãos, lendo tudo isso aqui, e tem muito conteúdo aqui na nossa lição, e também pegando um pouco do que está lá na parábola dos talentos, que é muito conhecida pelos irmãos, né? Então nós queremos montar aqui um conjunto de 10 tópicos, né, que são ideias, para que você desenvolva dentro do que nós interpretamos como mordomia cristã. Então, em primeiro lugar, e isto é muito importante que a gente saiba, é que mordomia cristã é a administração de bens que o Senhor nos confiou. Então, irmãos, uma coisa muito importante, esses bens não são nossos, esses bens são do Senhor. O Senhor nos entregou, né, e colocou para que nós administrássemos esse bem. Então, por que esta palavra? Porque há o perigo de alguém querer se apropriar, não é, de algo que não é seu. Às vezes nós temos pessoas na igreja que estão exercendo atividades na igreja. Aquilo é mordomia, ele está cuidando. Você é um regente de coral, você tem nas suas mãos, não é, a responsabilidade de cuidar deste coral como mordomo, fazer o trabalho bem feito, aquela coisa toda. Mas você não pode, com o passar do tempo, começar a interpretar que o coral é seu.
A gente pode ser designado, eu sou um pastor, aqui na nossa capital Maceió nós temos aproximadamente 200 igrejas. Eu posso ser designado pelo meu pastor para qualquer uma dessas igrejas, seja grande, seja pequenininha, seja no centro, seja na periferia, seja onde for. Ele pode me designar, porque eu sou um servo que estou ao serviço do meu pastor que está sobre mim, né? E quando ele me coloca, eu não posso me apropriar da igreja. E daqui a pouco eu digo, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Você não é dono da igreja, você é um mordomo que Deus confiou para que você administrasse por um tempo. E amanhã, se o Senhor nos confiar outro lugar, nós vamos administrar também por um tempo. Mas não podemos correr o risco de nos apropriar e, ao invés de interpretar que nós somos apenas despenseiros, apenas empregados que cuidam dos bens do Senhor, nós agora imaginarmos que somos dono. Ora, o Senhor conta na parábola aqui que o mordomo, vendo que o Senhor estava demorando, né, ele começou a espancar os criados. Olha, os criados são dele. Começou a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, a esbanjar o que estava à sua disposição. Então esta não é o que se espera, isto não é o que se espera de um mordomo fiel. O mordomo fiel cuida das coisas, sabendo que as coisas não são suas, mas são do seu Senhor. É como um amigo, ele vai viajar, deixa um carro com você e diz, olha, cuide desse meu carro, vou deixar ele na sua garagem, né? Você passa um paninho e tudo mais. Daqui a pouco o cara entra no carro, começa a andar, cavalo de pau e viajar com o carro. Olha, o carro não é seu. Aí nós temos até um aprendizado que nós herdamos dos nossos pais, né? Que dizia, cuide melhor do que é dos outros do que é seu. Então, irmãos, a mordomia cristã diz respeito à administração de bens que o Senhor nos confiou. Aqui está implícito também a questão confiança. Ninguém que não seja confiável pode ser mordomo. Ora, vamos voltar à ilustração que eu fiz do dono da mansão. Ele não vai, porque o dono da propriedade não tem condição de verificar a quantidade de arroz que vai gastar na casa, quantidade de macarrão, quantidade de feijão, quantidade de sabão em pó. Ou seja, é uma casa. Por exemplo, minha casa não é uma casa grande, eu não tenho mordomo, né? Não sou eu, tenho eu e minha esposa. Então a gente vai fazer a compra, a gente traça, né, todo o nosso orçamento direitinho, não posso comprar além do que eu ganho, né? E além do que a gente consome. Então a gente tem esse cuidado, que a gente compra e a gente vai consumir. Mas o mordomo, não, o mordomo ele gerencia a casa. Ele faz tudo como se fosse o dono, mas ele não é o dono. Então, para que o dono da casa confie, entregue dinheiros na mão desse mordomo e diga, administre isso aí, ele precisa confiar que o mordomo não está desviando a verba, que o mordomo está aplicando isso na sua casa, na sua propriedade. Em segundo lugar, o que é mordomia cristã? É responder em responsabilidade pelo bem que lhe foi confiado. No primeiro tópico eu quis destacar aqui que os bens não são nossos, né? Não são nossos. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui a questão de responder em responsabilidade pelo bem que lhe foi confiado. Olha, irmãos, o Senhor entregou os bens na nossa mão, mas nós temos que ter consciência que haverá um dia de prestação de contas. Na parábola dos talentos, nós vamos ver que aquele senhor entregou um talento para um servo, entregou 2 talentos para outro servo, entregou 5 talentos para outro servo. Eles deveriam negociar aquilo para que na volta do Senhor, que eles não sabiam quando o Senhor ia voltar, eles prestassem conta. O que aconteceu? Todos conhecem essa parábola. O que tinha 5 talentos, trabalhou, desenvolveu e ganhou mais 5 talentos, formou 10. O que tinha 2, trabalhou dentro da proporcionalidade, ganhou mais 2, 4. E o que tinha 1 talento, enterrou o talento. Mas, até aí tudo bem. Mas só que teve o dia que o Senhor voltou. E quando o Senhor voltou, ele chamou o que tinha
5 e disse: cadê o talento que eu lhe dei? Está aqui, Senhor, os 5 que o Senhor me deu, e está aqui mais 5 que eu ganhei. Eu produzi. Eu fiz com que o dinheiro rentabilizasse. O outro veio de 2. Claro, não ganhou mais 5, né? Mas ganhou mais 2. 100% de produtividade. Né? Tá 4. E você que eu dei um talento? Ah, Senhor, eu enterrei. Eu tinha medo do Senhor, porque o Senhor é exigente, coisa e tal. E ele padeceu lá uma pena que os irmãos sabem na Bíblia. Né? Foi lançado nas trevas exteriores. Ali haveria pranto e ranger de dentes. Bom, se é simbólico ou não, quem, na hora da prestação de contas, não trabalhou bem o que foi dado para que ele exercesse a mordomia, irmão, vai haver, no mínimo, alguma coisa para se chorar. Né? Não vai ser um resultado muito bom. Então, nós vamos responder em responsabilidade. Por que vamos responder? Porque o que está nas nossas mãos para administrar não é nosso. Então, você tem que administrar com responsabilidade. Fazer a coisa com responsabilidade. Então, não existe mordomia cristã sem responsabilidade. Nós temos falado isso muito na igreja. Olha, irmão, você que tem atividade na igreja, seja maestro de coral, maestro de departamento, qualquer departamento, líder de mocidade, pastor de igreja, missionário, seja o que for, não é? Todos que estão empenhados, obreiros da casa do Senhor, a gente precisa fazer o trabalho do Senhor com responsabilidade. Né? Pode ser que eu me oculte aos olhos do pastor, pode ser que eu me oculte até aos olhos da igreja, mas, irmãos, nós temos um Senhor dos céus, que foi Ele que nos confiou isso. Eu não merecia ter em minhas mãos o que Deus me confiou. Nosso pastor presidente costuma dizer, né, que você tem uma igreja e você com 2 dedos você faz assim e a igreja se levanta. Né? Então, o que é isso? É peso. Né? É privilégio, mas você tem responsabilidade sobre isso. Então, nós não podemos levar a obra de Deus de qualquer maneira, né? Fazendo um trabalho relaxado, até porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Em terceiro lugar, mordomia cristã é o exercício das atividades materiais e espirituais em maturidade. Maturidade é uma palavra que eu gosto muito, porque ela fala de crescimento, fala de experiência, né? Amadurecimento, né? Então, sem maturidade, nós não podemos exercer mordomia cristã. Até porque mordomia é uma função de liderança. E liderança não pode ser feita, né, nem realizada, nem produzida por pessoas imaturas. Eu digo sempre que hoje, mais do que líderes poderosos, nós estamos precisando de líderes maduros. Quantas vezes nós temos pessoas que estão em função de destaque, em função de liderança, já com idade de ser mestre, e estão agindo como se fosse criança. Você entrega uma responsabilidade a uma pessoa na igreja para que alivie dos seus ombros o peso, e essa pessoa parece que dá mais trabalho do que o órgão, o negócio que está nas mãos dele. Não, meu filho, nós colocamos você aí para você matar a bola no peito e colocar ela paradinha no chão. Não é para você ficar trazendo problema, trazendo dificuldade, nem vindo chorar, nem vindo dizer que vai parar de fazer a obra, vai entregar o que você está fazendo, né? Porque você não deixa de ser criança e passa a ser mais maduro. Então, é isto que tem que acontecer. Mordomia, um mordomo vamos colocar, da mansão, entende-se que é alguém que vai ter condição de dar conselhos aos empregados. Vai ser alguém, tem que ser alguém que tenha condições de gerenciar conflito. Líder tem que ter capacidade de gerenciar conflito. Não é qualquer coisa estar desmaiando, querendo entregar a função, né, recorrendo ao seu líder. Você não é pastor dessa igreja, você não é líder desse departamento, meu filho, exerça a sua autoridade. Você é um mordomo, alguém que está cuidando. Não estou falando aqui de estupidez, de ignorância, né, no sentido que a gente usa aí, né, mas
a gente ter maturidade. É importante que a mordomia seja realizada com maturidade. No subsídio didático pedagógico da lição, tem aqui um pequeno comentário que fala sobre isso. Diz assim: vamos fazer uma reflexão sobre a maturidade. Virtude essencial para a mordomia. Olha, essencial em toda a área da vida. Uma orientação importante para qualquer tipo de sucesso, seja pessoal, espiritual, profissional, financeiro, familiar ou esportivo, é a necessidade de maturação. Não se consegue isso da noite para o dia. É preciso tempo e esforço. Entenda, ser maduro aqui não é sinônimo de ser velho, mas sim de ter experiências suficientes que lhe confiram sabedoria para agir e errar menos. Bom, como mordomia fala de liderança, claro, um mordomo, quem é o mordomo? É o líder dos empregados da casa. Ele é um empregado, mas ele é o líder dos empregados da casa. Não cabe para o mordomo ser imaturo. Ora, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós constantemente estamos designando pessoas para a função de liderança. E uma das coisas que a gente tem que observar é se esse líder ele tem maturidade. Pior coisa é você colocar menino em função de liderança. Vai ter problema. Liderança, mordomia, requer maturidade espiritual. Como é que se obtém, pastor? Maturidade espiritual se obtém com o tempo. Se dispõe, se obtém com a disposição em aprender. É com isso. Maturidade fala de história. A gente precisa ter muito cuidado com as pessoas que nós designamos para funções de liderança, para pessoas que vão cuidar. Eu me lembro de uma época, eu estava numa determinada igreja, ainda não era pastor, e eu estava numa pequena reunião, e a liderança da igreja queria colocar um novo convertido para assumir lá, por exemplo, a responsabilidade pelo som da igreja. E eu perguntei, mas por quê? Não, porque colocando ele lá para cuidar do som, aquela coisa, ele vai ficando aqui mais preso à igreja e tal. Falei, meu pastor, assim, com todo respeito, não se confia a responsabilidade a novo convertido. O novo convertido, ele precisa tomar uma madeira, ele precisa ser discipulado, ser ensinado, ser cuidado, alguém passar na casa dele para trazer ele para o culto, sentar perto dele para na hora da leitura da Bíblia, ler a Bíblia junto com ele, cantar os hinos junto com ele, Mas você querer prender um novo convertido dando responsabilidade a ele, o nome disso é irresponsabilidade, porque não se pode entregar funções de mordomia a menino que não tem ainda maturidade para aguentar os trancos que as funções de liderança jogam sobre nós. Ou você acha que um mordomo não tem trabalho com os empregados? Ele tem. E se ele tem trabalho, o que ele precisa fazer como mordomo? Ele precisa gerenciar conflito. E como gerencia conflito, se você é uma criança, se você é um menino? Não tem condição. Então, queridos, mordomia, guarda esta palavra aí. Mordomia é o exercício das atividades materiais ou espirituais, ou materiais e espirituais, em maturidade, em terceiro lugar. Em quarto lugar, o que seria mordomia cristã? É o exercício dessas atividades, materiais ou espirituais, em amor. É muito difícil, irmão, alguém querer ser um mordomo ou apresentar-se para essa função de mordomo se ele não tem amor. Primeiro, amor pelo que ele faz. E segundo, amor pelas pessoas. Vamos raciocinar com o mordomo da mansão que eu falei. Ele precisa ter amor pela função dele, em primeiro lugar.
Se ele não tem esse talento, não tem essa vocação, não vai dar certo. Em segundo lugar, ele tem que ter amor pelo dono da propriedade. Porque ele vai ter que cuidar das coisas bem. Ele não pode olhar para as coisas e dizer, isso não é meu, então vou fazer de qualquer jeito. Se fosse minha casa, eu mandava limpar bem, mas aqui não é minha casa mesmo, eu vou fazer de qualquer maneira. Não, ele precisa ter amor, né, ao dono da obra. Então, amor pela sua função, amor pelo dono da obra e amor pelas pessoas que trabalham com ele. Nós precisamos amar as pessoas que trabalham conosco, né? Amar, ter respeito, né? Cuidarmos. Ora, se você tem alguém abaixo de você em liderança, se você não zela, se você não cuida, se você não demonstra amor em atitudes, né? Esta pessoa não vai querer lhe obedecer. Ela pode obedecer na sua vista, mas pelas costas ela vai aprontar, porque ela não se sente amada, não se sente considerada, não se sente respeitada. John Maxwell tem uma frase muito interessante que ele diz assim: as pessoas não vão lhe ouvir enquanto elas não souberem o quanto você se importa com elas. Então, ele ama a sua vocação, ele ama o Senhor e ele ama as coisas do seu Senhor. E se tem pessoas, as pessoas que são também lá do seu Senhor. E aqui algo muito interessante que eu gosto de colocar sempre. Ele ama mais as pessoas do que o que as pessoas fazem. Isto é algo assim que eu tenho comentado muito, porque nós temos que ter muito cuidado para que a gente não caia no utilitarismo, de ficarmos muito focados naquilo que as pessoas fazem e esquecermos que as pessoas, elas têm muito mais valor do que o que elas fazem. Então, quando essa pessoa deixa de fazer, né, aquilo que para mim é agradável, né, é satisfatório, eu vou desprezar esta pessoa? Não. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Mais do que construções físicas, é importante a construção na vida das pessoas. Então, quarto lugar é o exercício das atividades materiais ou espirituais em amor. Não vou explicar o que é amor, você já sabe o que é amor. Quinto lugar é a prática do serviço cristão que valoriza a interioridade do crente. Ok, número 5 está lá no ponto 2, ponto subtópicos 1, 2. Tem aqui onde fala, né, amar de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblico-doutrinária para dizer que a mordomia cristã, marque aí, valoriza a interioridade do crente. Logo, absolutamente, tudo no interior do cristão, coração, alma e pensamento, deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. Claro, né, irmãos, aqui a gente dá uma virada, né, porque aqui já vai estar falando da sua mordomia interior, porque você é importante enquanto corpo, alma e espírito. Já aprendemos que nós somos seres tricotômicos, né, que temos corpo, alma e espírito. E todos esses quesitos devem ser cuidados. Ou seja, eu não tenho que cuidar somente do meu corpo, mas eu tenho que cuidar como mordomo da minha alma e do meu espírito. São bens que Deus me confiou, o meu corpo foi um bem que Deus me confiou, a minha alma foi um bem que Deus me confiou, o meu espírito é um bem que Deus me confiou, sim. E eu preciso cuidar deles. Até porque, meus irmãos, se eu não estiver bem comigo mesmo, jamais vou estar bem com os outros. Quantas vezes nós nos aplicamos tanto e nós cuidamos tanto das pessoas e nos esquecemos de nós mesmos. Daqui a pouco nós adoecemos e começamos a desmanchar
tudo que nós fizemos em cuidado para os outros. O que é isso? Às vezes nós queremos abraçar o mundo todo, né? Achamos que a obra de Deus é mais importante do que o Deus da obra. E às vezes nos entregamos tanto, porque tudo tem que ter equilíbrio. Às vezes nós nos entregamos tanto no cuidado do povo, porque o trabalho pastoral, o trabalho do líder, o trabalho do mordomo, irmãos, é um trabalho extenuante, é um trabalho desgastante. Eu acredito que muito das nossas lideranças pelo Brasil, né, eles estão sofrendo, estão doentes. Um estudante de psicologia, né, ele tem que fazer terapia. Então imagino nós que como pastores, como lideranças, né, como mordomos que administramos problema, né, como nós estamos ficando. Então às vezes nós adoecemos e nem percebemos que estamos doentes. E daqui a pouco você no estado de doença, ou seja, nervoso, estressado e uma série de coisas, ao invés de cuidar de quem você cuidou durante tanto tempo, você agora começa a maltratar, você já não é mais reconhecido, porque as pessoas dizem, o que é que houve com o mordomo? O mordomo agora começou a espancar todo mundo, o mordomo agora começou a maltratar, o mordomo agora está negligenciando o que ele fazia, mas ele não é que ele seja mau, ele está doente. Então, queridos, eu preciso entender que nesse conjunto que Deus me confiou, que eu estou aqui ilustrando como alguém que cuida de uma mansão, de uma grande casa, mas o que Deus confiou a nós é muito grande. Eu sou mordomo de quê? Eu sou mordomo do meu corpo, sou mordomo do meu espírito, sou mordomo da minha alma, sou mordomo da minha família, sou mordomo da igreja que Deus me confiou, sou mordomo de uma das regiões aqui de Maceió que eu tenho que cuidar, sou mordomo no Conselho de Ética da Igreja do Estado de Alagoas, porque eu tenho um grupo de pastores que eu tenho que maestrar também e estar dividindo com ele os problemas e resolvendo questões. Então, queridos, existe um conjunto muito grande. Eu sou mordomo do planeta que eu estou vivendo. Eu tenho alguma coisa a ver com o meio ambiente? Tenho. Então, de todas essas coisas que estão diante de nós, que Deus colocou, porque Deus colocou Adão no Éden e disse, governe o mundo. E isso está ainda sobre os nossos ombros. Nós somos governadores do mundo. Somos mordomo da criação, de tudo que Deus colocou em nossas mãos. Então, meus queridos, quinto lugar, mordomia é a prática do serviço cristão que valoriza a interioridade do crente e a interioridade própria. Sexto lugar, vamos ver que as horas vão voando aqui. Sexto lugar, o que é mordomia cristã? É o ato de zelar pelos bens do seu Senhor. Claro que nos comentários aqui anteriores eu falei alguma coisa parecida, mas vamos deixar esse tópico que a gente pode trabalhar melhor. O que é zelar, irmãos? Não é? É cuidar com carinho. Eu digo sempre que fazer o que é necessário fazer, muita gente faz, agora fazer além do que tem que se fazer é uma característica para pessoas excepcionais, pessoas fantásticas, não é? Pessoas top 10, vamos chamar assim, né? Então, é o ato de zelar pelos bens do seu Senhor, o que foi que Deus nos confiou. E deixe-me dizer aqui uma palavra de Deus para você. Muito cuidado com as coisas pequenas que Deus coloca em sua mão. Elas são pequenas e às vezes a gente despreza. E pode ser que nesse ato de desprezo, por coisas pequenas que Deus colocou em nossa mão, Deus nos reprove, né, e deixe de colocar em nossas mãos coisas maiores que Ele já tinha reservado para nós. Então, muito cuidado. Deus, Ele é perito em colocar coisas pequenas em nossas mãos para ver a reação que nós teremos. Então, queridos, quando Deus coloca uma coisa pequena em nossas mãos e nós destratamos, nós tratamos com negligência, nós desprezamos, nós desonramos, nós estamos dizendo para Deus, eu não estou pronto para lidar
com as coisas grandes que o Senhor tem reservado para mim. Então, muitas vezes, porque Deus não vai descer lá de cima e dizer, toma isso aqui. Deus usa um líder. Aí, né, como um irmão, que nós vimos uma ilustração um dia desse, que o pastor disse, meu filho, estou pensando em separar você para o diaconato. Ele disse, mas pastor, só para o diaconato? Quer dizer, ele achava que diaconato era uma coisa pequena, né? Não sei se ele queria ser pastor presidente, ou presbítero, ou bispo de Antioquia da Pisídia, eu não sei o que ele queria ser. Mas ele disse só diácono, como se diácono não fosse nada. Então, queridos, não há esses escalonamentos que nós fazemos, né? Às vezes, alguém tem uma posição elevada pela responsabilidade que ele ocupa, mas se ele faz um trabalho relaxado, no reino dos céus ele vai entrar atrás do irmãozinho que faz um trabalho pequeno, mas faz com primor, faz com alegria, faz com zelo, né, com excelência, e isto vai ser valorizado. Deus não está olhando questões quantitativas, Ele está olhando a qualidade do nosso trabalho. Então, o ato de zelar pelos bens do seu Senhor. Veja que esse servo aqui, vendo que o seu senhor estava demorando, aí ele começou a se revelar. Eu acho que ele pensou, esse homem não vai voltar mais e eu agora vou ser o dono dessa casa. E aí ele começou, né, a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Mas o Senhor diz, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, o perigo é que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que ele virá. Eu já contei aqui em vários vídeos, né, que eu servi as Forças Armadas muito tempo, e quando um general ia chegar, né, o comandante da unidade pintava aquele meio fio de branco, os soldados, era faxina até matar, né? Limpava tudo e tudo mais. Quando o general chegava, estava tudo pronto, tudo arrumado, né? Mas tinha generais que faziam o que nós chamamos de visita inopinada. Quando menos se esperava, o corneteiro dizia, corre que o general está chegando. E às vezes o general pegava a unidade desprevenida e negligenciando coisas que eram fundamentais. Então, meus amados, a gente tem que trabalhar com zelo, né? Não obstante, quem trabalha com zelo sofre, porque tem muita gente na igreja não a igreja comprada, remida e lavada pelo sangue de Jesus, mas na comunidade religiosa que gosta da coisa relaxada, né? Mas quando você trabalha com zelo, quando você trabalha com estruturação, quando você trabalha com coerência, quando você não trabalha com 2 pesos e 2 medidas, quando você não trabalha com o politicamente correto, né? Não quero aqui dar uma palavra de desânimo, mas você é um forte candidato a ser um sofredor. É o ato de zelar pelos bens do seu Senhor. Em 7º lugar, é o exercício do serviço cristão em responsabilidade, sabendo que haverá prestação de contas. Nós já falamos aqui sobre isso antes, né? Além dessa questão do trabalho em responsabilidade, é entendermos que haverá uma prestação de contas, né? E se não houvesse a prestação de contas, nós faríamos também em responsabilidade? Então, irmãos, faça para Deus, porque é para Deus. Não faça um trabalho como se você estivesse fazendo para os homens, porque os trabalhos feitos para os homens, eles são muitas vezes hipócritas, né? Eles são feitos visando recompensa, eles são feitos visando ampliar a nossa imagem, subirmos no conceito, né? E etc. Mas faça como se estivesse fazendo para Deus. Ainda hoje, no círculo de oração da nossa igreja, eu falando sobre a oração, Jesus falou da oração secreta, que você entra no seu quarto, e porque esta oração, ela é uma oração tão poderosa, porque você não está se mostrando às pessoas. Na oração de secreto você é real, você está diante de Deus, você não vai nem fazer linguagem elaborada, porque Deus te conhece,
por dentro e por fora, conhece seus pecados, conhece seus defeitos, conhece tudo, né? Lá no secreto. Mas nós ficamos muito preocupados com a nossa imagem perante as pessoas, o que estão dizendo, o que estão pensando sobre mim, e muitas vezes nós até comprometemos a nossa caminhada por dar tanta satisfação a tantas pessoas que nós não precisaríamos dar satisfação. Então, é o exercício do serviço cristão em responsabilidade, sabendo que haverá prestação de contas. Em oitavo lugar, eu coloquei aqui também que esta mordomia cristã é a administração dos bens em sabedoria. Irmão, leia Provérbios, porque aí você tem inúmeras referências. Mas como é triste algo que é feito sem sabedoria. Administração sem sabedoria. Governo sem sabedoria. Liderança sem sabedoria. A sabedoria, ela é mais preciosa do que o ouro, mais preciosa do que a prata, mais preciosa do que os rubis. Sabedoria é mais que inteligência, é mais que conhecimento, né? Sabedoria, nós podemos dizer, é um insight, né? Que vem de onde? Nós entendemos que a sabedoria boa, pura, é aquela que vem do alto do Senhor. Então nós temos ensinado na igreja, irmãos, essas orações que ninguém faz, né? A gente precisa orar estrategicamente, orar inteligentemente e pedir a Deus, Deus me dê sabedoria. Foi o pedido que Salomão fez. Salomão era um jovem. E imagine que o jovem não está muito preocupado com coisas de peso, com coisas de tanta responsabilidade. Você pergunta para um jovem hoje o que ele quer, ele vai dizer que é um celular. Deus pergunta para ele assim, o que você quer? Ele vai dizer, eu quero um celular de última geração. Eu quero o shopping center para mim. Eu quero um passeio para a Disney, né? Então, mas, meus queridos, Salomão, que ainda era um jovem, ele disse, não, Senhor, eu quero sabedoria para governar este teu tão grande povo. Como é importante nós termos sabedoria, porque na nossa mordomia surgirão questões, né, que não são os operadores do direito que vão nos dizer, não são os operadores da administração que vão nos dizer, mas nós precisamos de sabedoria. Quantas vezes como pastor de igreja, quantas vezes como líder, de um determinado bem que Deus lhe confiou, surgem questões difíceis e você tem poucos segundos para dar uma palavra de sabedoria. E uma palavra de sabedoria, uma atitude de sabedoria pode mudar todo o rumo de um conflito. Então, meus queridos, essa administração de bens ela deve ser feita também, não só em amor, não só em fidelidade, mas também em sabedoria. O meu conselho aqui é que a gente ore pedindo a Deus, Deus me dê sabedoria, porque um mordomo sem sabedoria, ele não vai conseguir administrar o grande bem que Deus lhe confiou. Ou ele vai atacar pessoas, por causa de uma colocação fora de tempo, ele vai comprometer os bens do seu Senhor, porque não soube fazer a compra no tempo certo, não soube realizar na hora que deveria realizar, não usou as pessoas certas nas funções certas, e tudo isso pode comprometer. Então, sabedoria é algo excepcional. Veja que Salomão ocupou o trono e de repente surge uma questão. Duas mulheres, alegando que eram mães de uma criança, porque as duas tiveram filho na mesma noite, em tempo quase que igual, e uma deitou sobre o filho, matou o filho, e aí de madrugada ela pegou o filho morto, colocou com a outra mulher e pegou o filho vivo da outra, Só quando acordaram, a que tinha o filho que realmente era vivo reconheceu que aquele que estava morto não era dela, e isso gerou um conflito e levaram para Salomão. Ora, irmãos, o que estava surgindo ali? O rei é um mordomo, ele cuida da nação, ele cuida do povo. Surgiu um conflito, e na hora daquele conflito, Salomão pode reafirmar o seu reinado ou
mostrar para o povo que ele não tem, não é dotado de qualidades para governar. Então, vem aquele conflito, e uma mãe diz que o filho é dela, o outro diz que o filho é dela. Salomão diz, traz aí uma espada. Vamos partir essa criança no meio, já que essa diz que o filho é dela, essa outra diz que o filho é dela, vamos partir a criança no meio e dar um pedaço para cada um. E uma, sem sabedoria, disse assim, é isso mesmo, corta no meio, nem ela nem eu. E a outra, que era mãe de verdade, disse, não, entregue o filho a ela. Salomão disse, então essa aqui, que não quis ver o menino cortado ao meio, é que é a mãe verdadeira. Entregou, e naquele dia todos reconheceram que Deus tinha levantado Salomão como rei de Israel. Veja, irmãos, o que uma atitude de sabedoria pode produzir. Assim como uma atitude não sábia pode causar o grande desastre. Nós vamos ver em Roboão, que é filho de Salomão. É muito bem empregada essa ilustração. Quando ele assume, vem o povo e reclama para Roboão e diz, olha, o seu pai estabeleceu impostos pesados, um jugo pesado, alivia isso aí. E ele vai, ouve o conselho dos anciãos, os anciãos dizem, se você cuidar bem do povo, parafraseando, você tem o povo na sua mão. Mas ele vai ouvir conselho de menino, conselho de coleguinha dele, e os coleguinhas dizem assim, olha, diga que Salomão apertou pouco, você vai apertar mais ainda. Parafraseando aqui, era mais ou menos isso aqui. E com isso, houve o rompimento, irmãos, de uma nação. 10 tribos seguiram a Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão. Veja, o que Davi construiu com tanto trabalho, a unificação da nação, o respeito dos povos pela nação de Israel, Roboão agora estava destruindo por falta de sabedoria. Então, esse exercício de mordomia deve ser feito com sabedoria, e muita sabedoria. E eu oro dizendo, Deus, nos dê sabedoria. Mordomia cristã, em penúltimo lugar, é a prática de cuidarmos com o mesmo afinco das coisas grandes e pequenas. Para o mordomo, não é importante somente o que é grande, mas as coisas pequenas também. Pode ser que o senhor daquela casa chegue e pergunte, cadê aquela chave? Pode ser que o dono da casa chegue e pergunte, cadê aquela vassoura? Como pode perguntar pelo carro, como pode perguntar pelo iate, como pode perguntar por qualquer coisa. Então, qual é a responsabilidade do mordomo? Cuidar bem, não só das coisas grandes, mas cuidar bem das coisas pequenas. Falamos aqui anteriormente, mais ou menos aí sobre isso. Cuidado, o Senhor vai exigir das coisas grandes e vai exigir das coisas pequenas. Não é porque hoje eu dirijo uma igreja de expressão, em tamanho, quando eu estiver numa igrejinha pequena, eu lá vou relaxar no trabalho, fazer o trabalho de qualquer maneira, porque aqui eu não estou satisfeito, e tal. Não, eu tenho que cuidar também da mesma maneira, com o mesmo zelo. Não é porque o irmão é grandão, é rico na igreja, que nós vamos tratar de uma maneira, e o irmãozinho pobrezinho vamos tratar de outra, não. O grandão não vale mais do que o pequeno, não. Todos dois foram salvos, remidos pelo sangue de Jesus, todos dois são pecadores, todos carecem da graça de Deus e todos carecem de uma mordomia zelosa. Então, muito cuidado, porque às vezes nós vamos trazendo para a casa de Deus o que a gente aprende lá fora. E começamos a tratar uns de um jeito e outros de um jeito. O irmão trabalhando é um tratamento, o irmão falido é outro tratamento, o irmão da pelezinha clara é um tratamento, o irmão da pelezinha escura é outro tratamento, o irmão que tem uma empresa grande e um nome é um tratamento, e o irmãozinho é outro tratamento. O cantorzão que vem de fora é todo mundo tirando foto, abraçando, beijando, lambendo e etc. O local é desprezado. Deus está vendo tudo isso. Está errado. Está errado. O nosso trabalho é zelar das coisas grandes e zelar das coisas pequenas também. Tudo que Deus coloca em nossas mãos é importante. Tudo que Deus coloca em nossas mãos é importante. Numa tesouraria de igreja, a nota de R$100 que entra lá é importante como a moeda de 10 centavos que entra lá.
Um dia eu estava numa obra e a gente mexendo um concreto lá, uma areia para fazer um negócio, e eu comecei a juntar aqueles cantinhos né, apanhando aquele restinho, né, de massa que estava assim. E alguém disse, mas pastor, o senhor está pegando isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é a ofertinha da viúva. Isso aqui é a moedinha da irmãzinha que a irmã colocou lá. Então, vamos cuidar também disso aqui, com zelo, né? Porque um pouquinho joga fora, não. Vamos cuidar aqui com zelo. E é assim que nós devemos fazer. Em 10º e último lugar, queridos e amados irmãos, a mordomia é a arte de gerenciar com excelência, a fim de se obter resultados positivos. Eu preciso me preocupar com o mordomo em produtividade. Eu tenho que ter cuidado. Se Deus te confiou uma classe de escola dominical, o mordomo da escola dominical, você não pode permitir que essa classe que tinha 50 fique com 10. Não, você tem que produzir. Se tinha 50, tem que ir para 70, 80. Você que recebeu uma igreja para cuidar, a igreja tinha 100, como é que tem 10? Né? Então está errado também. Você tem que ter produtividade, até porque se Deus nos chamou, se Deus está conosco, o seu trabalho tem que ter resultado positivo. Às vezes, irmãos, Deus nos prova. Você é um homem de Deus, um homem chamado por Deus, e às vezes o negócio dá aquela reduzida para te provar, mas também quando alavancar, vai para o dobro, porque Deus é contigo. Então, em todos os setores da casa de Deus, é inadmissível que o que foi colocado em sua mão murche, reduza, regrida, diminua. Não. Se está em sua mão e se Deus é contigo, esse negócio tem que ir para frente, tem que crescer, tem que produzir, tem que render mais. Ou Deus não é contigo, ou Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele lhe chamou a fazer. Então, é a arte de gerenciar com excelência, a fim de se obter resultados positivos. Eu não queria um mordomo na minha casa para que depois de um certo tempo de seu trabalho, o meu patrimônio tivesse diminuído. Minha casa está deteriorada, né? Os empregados que tinha só tem a metade, que o resto pediu para ir embora. Então esse mordomo não está administrando com excelência. Então, mordomia, irmãos, acima de tudo, é responsabilidade com aquilo que Deus nos confiou. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, né? É uma pena que as horas já estão chegando ao fim e nós temos que terminar. Estamos com essa lição muito especial. Mastigue cada tópico aí e transmita para a sua classe da melhor forma possível, né? Queremos agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Se você gostou, não esqueça aí de dar o seu like, né? Que nessa mãozinha você clica, ela fica azulzinha, né? Vá lá na inscrição, se você não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, né? Para que você semanalmente receba esses vídeos. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, né? E diga para eles que a batida do vídeo é essa aqui. Nós temos um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus e com a bênção do Senhor na sua vida. Que Deus assim te abençoe poderosamente e até a próxima semana e o próximo vídeo, se Deus assim permitir.